Fala-se em impeachment no Brasil, mas a maioria das pessoas seguramente não sabem o que é impeachment e não entendem absolutamente nada do processo que culmina com o impeachment. E você é autor de um trabalho sobre este assunto. Daria para explicar quais são as condições em que o impeachment pode ocorrer e como é que isso se processa? A Constituição ela tem alguns mecanismos de defesa da ordem constitucional, como por exemplo o estado de defesa, o estado de sítio e também o impeachment, que é o impedimento. O impedimento de quem? Do presidente da República de governar quando ele estiver sob investigação. Investigação por ter praticado crime comum ou crime de responsabilidade. O processo de impedimento pode levar à sua própria condenação e à perda do cargo e mais, a inabilitação para que o presidente possa exercer outras funções públicas pelos próximos 8 anos. Foi o que aconteceu com o presidente Collor. Inclusive, isso é interessante que nós importamos o modelo dos Estados Unidos, mas lá o presidente que é condenado a partir de um processo de impeachment, a sua inabilitação é permanente. Jamais ele poderá ocupar um cargo público depois de ter sofrido o processo de Nixon, de impedimento. Né? Então, no nosso caso aqui, o que é preciso? Que um cidadão, qualquer cidadão, ele denuncie o presidente da República ou a presidente da República por fatos que ele considere que sejam fatos graves, e essa denúncia é feita à Câmara dos Deputados, à presidência da Câmara dos Deputados. Por isso que é tão importante a figura do presidente da Câmara, porque é ele quem tem o poder de colocar o processo para votação. Se o presidente da Câmara ele arquiva, não há processo. Se ele coloca em votação, abre-se o processo de impeachment, que poderá e dificilmente passaria ou passará, porque o quórum é muito elevado para você conseguir tornar o presidente impedido, porque são necessários 2/3 de apoiamento. Entre cada 3 deputados, 2 tem que ser favorável. Precisam concordar, para que, se houver concordância, esse é o quórum mais elevado, inclusive, da Constituição. Havendo a concordância da Câmara, se for por crime comum, os crimes tipificados no Código Penal e na legislação penal, quem julga o presidente é o Supremo Tribunal Federal. Se for crime de responsabilidade, que são os crimes que atentam contra a Constituição, contra a República, contra a democracia, contra o livre exercício dos poderes, contra a probidade na administração, crimes de responsabilidade são julgados pelo Senado Federal. Para a condenação, novamente, são 2/3, ou seja, o quórum mais elevado da Constituição. De cada 3 senadores, 2 precisam concordar. Então veja como é difícil. Para um processo de impeachment precisa que haja uma denúncia. Isso acontece corriqueiramente. Mas é preciso que o presidente da Câmara ele coloque para votação. Se o presidente da Câmara é aliado do presidente, o processo ali morre. Morreu ali. Se não for, existe alguma chance política de ser colocado. É o que acontece hoje com Eduardo Cunha, que praticamente hoje é um adversário da presidente Dilma Rousseff. Em sendo colocado em votação, a presidência da República ela tem muitos instrumentos para a cooptação dos parlamentares. Isso também é verdade, mas se a situação econômica ela estiver muito deteriorada, como é o caso atual, a presidência da República perde os instrumentos de alimentação de uma base fisiológica no Congresso. Notadamente, se ela tem agora um ministro da Fazenda, que não foi escolhido por ela, que é o Joaquim Levy, e que está promovendo um ajuste fiscal para que o Brasil consiga manter algum tipo de credibilidade internacional. Então, se a presidente da República ela não conseguir esse mínimo para alimentar a base, é possível que ela tenha a autorização dada pela Câmara. Mas eu acho que existe um outro componente para que a Câmara ela possa permitir o julgamento pelo Senado. Qual seria esse componente? O povo na rua.
Se não houver povo na rua, não há processo de impeachment, porque é uma coisa traumática. Percebam, nós temos uma presidente que acabou de ser reeleita, mas a sensação é de que o governo dela já acabou. Ela ainda tem pela frente 3 anos e 8 meses, mas a sensação é que ela não tem gás para os próximos 60 dias. Sensação de fim de festa. A sensação é essa. Então, o contexto político é muito adverso à presidência. Então, nós estamos vivendo uma situação semelhante ao ocorrido em 1992. E talvez com um agravante ainda maior, é que a popularidade da presidente Dilma, ela é maior do que a baixa na sua popularidade, ela é mais intensa do que foi a de Collor. E como ela ganhou a eleição mentindo, quando ela ganhou a eleição utilizando de todos os meios, isso faz com que a população se sinta, parte da população, traída no ponto de vista do discurso. Nós temos uma presidente sitiada, ela não pode sair, que ela é vaiada. Se ela vai para a cadeia de rádio e televisão, existe panelaço, as pessoas, no horário que ela fala, as pessoas manifestam com barulho a sua insatisfação, a sua indignação. Esse é todo um ambiente que a gente começa a observar propício a um processo de impeachment. E a gente percebe também que se um processo dessa natureza é aprovado na Câmara Baixa, no caso na Câmara Federal, dificilmente ele também não será aprovado no Congresso. Aliás, no Senado. Né? Uma coisa interessante aí também é que se a Câmara autoriza, a presidente da República ela ficará impedida de governar pelos próximos 180 dias, para que ela, inclusive, não interfira no julgamento dos senadores, inclusive que é um julgamento presidido pelo presidente do Senado Federal. Esse é um detalhe importante. E a sessão que julgará definitivamente no Senado, ele é presidida também pelo presidente do Senado ou pelo presidente do Não, Supremo? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse é um cenário que a gente pode... Hoje, veja, isso com toda a crise do mensalão, em nenhum momento existiam as condições propícias para o impeachment. Não existia povo na rua, não existia crise econômica, pelo contrário, havia uma expansão econômica, um grau de satisfação muito grande da população com a sua condição pessoal, e isso fez com que muita gente achasse que não deveria se mexer na presidência. No nosso caso, hoje, no caso atual, nós temos uma situação completamente oposta. A situação econômica ela é adversa para todos. Há uma paralisia, o setor econômico não investe, porque não sabe o que é que vai acontecer. O Brasil perde o grau de investimento da sua principal empresa, que é a Petrobras, poderá perder o grau de investimento para o país como um todo, e além de tudo isso, ainda tem a Operação Lava Jato, com muitos envolvidos, e que demonstram que o governo, ele governou os últimos 12 anos à base de uma inimaginável esquema de corrupção, que levou 2/3 do valor da Petrobras. A situação hoje, então, é de muita incerteza. A esperança que eu vejo hoje é a população reagindo, dizendo a gente não aguenta mais. Então, o povo na rua clamando, agora com um objetivo específico. É muito importante, porque não basta todo mundo ir para a rua com a pauta difusa, como foi como foi a pauta de junho de 2013. É preciso que o povo vá com a pauta definida.